Ordem Secreta dos Wajaur. Somos uma escola secreta que perpetua a tradição egípcia há séculos. Me desculpe a pergunta. Nada contra, mas... o que eu tenho a ver com isso? Sou um cientista. Pensei ter sido contratado por uma instituição científica, meu caro Zurkon. E a ciência por um acaso não lida com mistérios? O antídoto contra todos os escorpiões do mundo, que você criou, não era um mistério antes de você descobri-lo. Senhor Uni, preste atenção, na ciência, se você somar 1 mais 1, são 2. Eu trabalhei durante anos para desenvolver os meus antídotos. Não existe nada de esotérico e misterioso nisso. Agora, eu quero saber, o que deseja, realmente, de mim, um mestre de uma escola de mistérios. Você pode não acreditar no que vou lhe dizer, mas você é o escolhido de Ra, e o papel da OSWH foi o de conduzi-lo até aqui, para que fosse atacado pelos 12 escorpiões do deserto, a fim de cumprir a tua missão de salvar o planeta. Aquela reportagem que você recebeu por e-mail era falsa, o senhor ficou maluco. Ou melhor, acho que ainda estou tendo alucinações. Preciso registrar isso no meu relatório, basta de relatórios. Preste atenção na história que eu vou lhe contar. Talvez você me entenda, eu não quero ouvir histórias. Quero receber alta e voltar para o Brasil. Chega, bradou Uni furioso. Agora, você vai me ouvir. Contarei a história de um escravo que se chamava Jara. Ele e toda a família sempre foram devotos do deus Osíris. Jara trabalhou com tanto empenho, que foi tirado da condição de escravo e promovido a soldado do faraó. Era forte, bom no manejo de armas, justo e respeitoso. Sua dedicação lhe rendeu a liberdade e um melhor padrão de vida para a família. Tudo ia bem na vida de Jara, até ele conhecer Inete, a irmã mais nova do faraó. O problema não foi conhecê-la, e sim, a atração que ela passou a sentir por ele. Todos os dias, ela se insinuava para Jara, que procurava manter uma postura firme e controlada, pois sabia que a fraqueza diante da tentação poderia lhe custar caro. Certa vez, Inete ordenou a seus servos que chamassem o rapaz em seu quarto, e disse ao mesmo que, se ele continuasse esnobando-a daquela forma, destruiria sua família inteira. Ao mesmo tempo em que Jara temia por sua família, também sentia certa atração pela linda mulher que estava lhe ameaçando. Desde então, começaram um romance secreto dentro do palácio. Meremptor, o comandante da tropa que era apaixonado por Inete, descobriu e contou ao faraó. Este nada fez contra a família do rapaz, pois era muito justo. O casal de amantes foi submetido a um interrogatório, e o pobre soldado assumiu toda a culpa, pois temia por sua família. Inete, com medo de ser punida, confirmou a mentira. Jara foi condenado por traição. Sua pena foi a morte pelos escorpiões gigantes do deserto, junto com os 5 criminosos mais perigosos da época, que foram julgados na mesma semana por causa de seus crimes hediondos. Após a execução, cada qual seria mumificado com um tecido de cor diferente, relacionado a seu respectivo crime. Mas a mumificação não seria um privilégio dos faraós? Perguntou Azurkon. Caro amigo, existem tantos mistérios no Egito, que você não faz ideia. Não há uma data precisa na história dos faraós. A escassez de testemunhos, bem como a escrita que estava em seu início, tornam parte dessa história enigmática e desconhecida. Somente os Wajaur têm acesso à verdadeira história. O tempo que estou lhe relatando faz parte de nossos segredos. Nessa época, qualquer ser humano que morresse tinha de ser mumificado. A diferença era feita pela cor do tecido usado na mumificação. Cada classe tinha sua cor específica, e cada criminoso também. Continuando a história. Os criminosos eram Apuque, o estrangulador, Baque, o esquartejador, o Nefer, o incendiário, Ramessu, o ilusionista, e Serapion, o mago negro. Vou lhe contar um pouco sobre cada um deles. Apuque era um ladrão, que entrava na casa das pessoas para roubá-las, e estrangulava-as em seguida, para que ninguém lhe entregasse ao faraó, que punia os ladrões amputando suas mãos. Um dia, ele teve a infelicidade de tentar roubar a casa de um soldado, e foi capturado. Posteriormente, foi mumificado com um tecido roxo. Baque teve um trauma de infância, que o transformou em um psicopata. Os seus pais, que eram pessoas boas e ingênuas, hospedaram 2 viajantes em sua casa. Esses 2 homens eram cruéis assassinos foragidos de terras distantes. Eles roubavam suas vítimas, e, depois, esquartejavam-nas pelo simples prazer de matar. Naquela noite, Baque, que tinha apenas 5 anos de idade, assistiu os pais serem mortos pelos forasteiros.
Os homens só não o mataram porque ele conseguiu fugir. Aquela imagem ficou em sua retina por toda a vida. O seu estado psicológico ficou alterado definitivamente. Ele jurou a si mesmo que, quando fosse adulto, esquartejaria a todos que encontrasse pela frente. Em seu pensamento, aquele mundo cruel, que permitiu que seus pais fossem mortos de forma tão trágica, merecia morrer do mesmo modo que eles. Bach conseguiu esquartejar 200 vítimas, até o dia em que foi capturado pelos soldados do faraó e condenado à morte. Posteriormente, foi mumificado com um tecido azul claro. O Nefer era um agiota da época. Muito rico, emprestava suas joias preciosas aos necessitados, mas lhe dava um prazo muito curto para a devolução do empréstimo. Os juros que cobrava das pessoas eram altíssimos. Muitos não conseguiam lhe pagar a quantia cobrada no tempo estipulado. Para punir os seus devedores, fazia questão de incendiar suas casas pessoalmente, e, de preferência, com os devedores dentro. Depois que morreu, foi mumificado com um tecido vermelho, cor usada pelo seu tipo de crime. Ramessu aprendeu as artes mágicas com seu pai, desde a infância. Ele sabia provocar efeitos de ilusão com os truques que sabia, e com um alucinógeno que queimava em um turíbulo. A fumaça daquela planta, que só a sua família conhecia, causava alucinação nas pessoas. Seus truques eram usados quando as vítimas estavam naquele estado. Ramessu era considerado, por todos, como um mago que tinha o poder de evocar os mortos e de derrotar as forças maléficas que perseguiam as pessoas. Na verdade, ele não fazia nenhuma coisa, nem outra. O que fazia era extorquir o dinheiro das pessoas de boa fé, que ficavam com seu estado de consciência alterado. Durante anos, ganhou muito dinheiro fazendo isso. Certa vez, envolveu-se com uma mulher que ficou a par de seus segredos. Tudo ia bem até que ele arrumou uma amante. Sua mulher descobriu e ficou furiosa, relatando ao faraó os métodos desonestos que Ramessu usava para ganhar a vida. Posteriormente, foi mumificado com um tecido verde, mesma cor que seria usada na mumificação de Jara por causa de sua suposta traição. Serapion foi o pior de todos. Este homem foi um mago negro da pior espécie. Após fazer um pacto com a Apocris, confeccionou um cajado com poderes diabólicos, passando a usar o mesmo para gerar doenças nas pessoas, sem que elas soubessem. Depois que suas vítimas ficavam doentes, o terrível mago se oferecia para curá-las, cobrando um alto preço. Somente os ricos conseguiam pagar pela cura. Os demais morriam após longos meses de dor e sofrimento. Sua cobiça foi tão grande, que ele resolveu fazer o mesmo com a mãe do faraó. Aquele seria o seu maior feito, pois poderia cobrar quanto quisesse. Ele só não sabia que, no palácio, havia um sacerdote poderosíssimo. O sacerdote captou e anulou as ondas maléficas do cajado de Serapion, descobrindo a sua origem. No dia seguinte, o mago contou ao faraó sobre a maldade do mago, mandando executá-lo. Posteriormente, Serapion foi mumificado com um tecido preto.